Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no quarto domingo depois de Pentecostes. Essa palavra de Deus, que me vem uma palavra forte, vou dizê-la logo, maravilhamento. Eu quero começar pelo fim. A experiência, sim, isso. Trata-se de uma experiência teofânica. Deus que se apresenta, que se mostra. É isso que se trata. A missa de hoje se trata de uma presença, de uma experiência teofânica. Deus é que se mostra. Pedro, não sozinho, hein? Tiago e João, os companheiros também. É importante isso. Pedro fez essa experiência com a pesca maravilhosa. Depois de trabalhar uma noite inteira, hein, a gente caprichosa, só lavava umas redes já, né? De manhã cedo, depois de trabalhar a noite inteira, não pegar nada, chegaram à beira do lago e puseram-se a lavar as redes para recolhê-las e encerraram o trabalho da noite ou do dia, enfim. E contudo aí a ordem de Jesus pela sua palavra. A pesca foi tão abundante que ambas as barcas ameaçavam ir a pique. Então, sim, o que acontece é que Deus usa um veículo, um móvel qualquer, para que o homem, através de um insight, se diz assim, é uma palavra em inglês, né? Para que o homem, através desse maravilhamento, diante daquele veículo que Deus usou, ele possa perceber, ter essa teofania, perceber essa presença grandiosa, poderosa, amorosa, algumas das potências divinas, das suas, não é potência, Deus não tem potência, dos atributos divinos, essa palavra correta. Alguns dos atributos de Deus, pelo qual Deus pega e se revela ao homem naquele momento. Da parte do homem seria como um insight ou um maravilhamento, né? Na verdade é uma experiência mística, onde um atributo divino colhe o homem e coloca-o na presença de Deus. As Sagradas Escrituras já nos colocam aí vários veículos que podem produzir esse maravilhamento. Em Pedro, agora tem todo sentido dizer isso. Em Pedro, esse maravilhamento se dá quando ele vê o resultado do que deu à igreja. Quer dizer, Jesus cria a igreja, um punhadinho de homens. Disse que em Pentecostes eram cerca de 120 discípulos. 120. Um punhadinho de gente. Mas Pedro está fazendo essa experiência de como, num início tão tímido, tão pequeno, em verdade, e ao tempo em que eles se tornaram discípulos, eram uma dúzia. O resultado da igreja consegue ser uma coisa tão magnífica, tão grandiosa, tão... Então, esse é o maravilhamento de Pedro. Outra coisa que pode suscitar esse insight ou essa revelação divina, melhor dizer, uma teofania divina no homem, é pelo contato com a palavra. A palavra pronunciada desde a barca de Pedro. É muito interessante esse detalhe hoje, né? A pregação da igreja. Quantas vezes é pela pregação da igreja que os homens são colhidos e fazem esse insight, tem esse maravilhamento
é-lhes revelado um atributo divino e eles fazem aí uma experiência mística de Deus, da sua presença. Quantas vezes é pela palavra? Muitos homens se converteram pela palavra. Outro modo de Deus a chegar-se ao homem e poder revelar-se a ele, sim, é a pessoa de Jesus. Afasta-te de mim, diz Pedro, porque sou um pecador. Maravilhar-se com a presença de Jesus, sobretudo nos sacramentos, claro, de forma especialíssima na Eucaristia. Quantos homens, às vezes até entrando como que inadvertidamente dentro da igreja, de repente levaram aquele baque com a presença de Jesus na Eucaristia e tiveram um insight, um maravilhamento, e Deus conseguiu tocar-lhes a alma, fazerem uma experiência mística e se converteram em grandes homens de Deus. Então, as experiências também podem se multiplicar na vida da gente. Muitas vezes tem homens que têm muitas vezes esses maravilhamentos. Né? E são tocados pela palavra, são tocados pelos sacramentos, são tocados na oração, são tocados pela moção do Espírito Santo. Essa é a experiência mística da renovação carismática católica. Tocados pela moção do Espírito Santo. É coisa séria, coisa linda. A autêntica experiência de Deus, mística de Deus, com a presença do Espírito Santo na renovação carismática católica. Coisa linda, coisa... É um homem que se deixa colher e ser levado à presença de Deus na percepção súbita, maravilhada, em insight, deixa-se levar à presença de Deus. Isso é que faz, de fato, a conversão. Não, queridos, o que eu queria ressaltar sobre tudo é isso. Conversão é ação direta de Deus no homem. É Deus agindo. Pode ter um grande pregador que fala e diz palavras com muita força, com muita unção. Pode ter uma pessoa que celebra muito piedosamente a Santíssima Eucaristia. Pode ter alguém que sabe rezar e atrair o Espírito Santo de forma carismática. Mas é sempre a autêntica experiência de Deus vem de Deus. É a experiência de Deus. A autêntica é Deus. É colocar-se na presença mesma de Deus. Esse é o maravilhamento, por excelência, que converte, que leva... Não significando que depois desse maravilhamento, o homem não tenha que renovar. Pois eu já dizia antes, aquilo pode se repetir na vida da gente em muitos atributos divinos, em muitos encontros, em muita oração, em muita... ação e milagres de Deus, enfim, esse é um milagre da alma, né? Esse é um milagre da alma. Então, sim, mas não significa que depois o homem não precisa trabalhar isto, e chamar isto a si, e responsabilizar-se com isto, e assumir isto, e corresponder a isto, até com suor, até com trabalho, para corrigir os defeitos, os vícios. Corrigir os vícios é um trabalho. Às vezes o homem leva essa experiência de Deus, mas tem que corrigir vícios. E daí ele tem que trabalhar. Ele tem que corresponder, ele tem que suar. Às vezes para corrigir a má vida, ele tem que mudar de vida. Tem que corresponder agora. E é com trabalho, é com suor, é com dificuldade, é com responsabilidade. E o homem tem que... Posto isto,
quero passar um passo seguinte. Hoje, queridos, hoje, parece que Deus não maravilha mais os homens. Parece que não. Bom, o que fizemos da palavra de Deus? Saem todas essas religiões cismáticas e heréticas, anticrísticas. Só há uma religião que não é anticrística, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Barca de Pedro. Só esta não é anticrística. As outras todas são anticrísticas, dividem o Cristo. Saem esses homens a dizer a palavra de forma anticristicamente. Usou a palavra. O demônio usou essa palavra até contra Jesus. No deserto, lembra as tentações? Usou a palavra. Até contra Jesus. Até contra Deus. Até contra Jesus. Bom, os sacramentos, quantas vezes mal missa? Pense na missa de Paulo VI Bonini. Pense nessa missa renovada aí. Pense. O que fazem dessa missa? Pense em Aparecida. Em Aparecida do Norte. Pense. As missas que se celebram lá. Deus nos livre. Deus nos livre de uma missa daquelas. Ou se quiserem, pense em todas as missas Unacum, o antipapa e falso profeta Francisco. Pense em todas as missas celebradas hoje, Unacum, essa entidade demoníaca. É assim que o trata Apocalipse, capítulos 12 e 13. Francisco é uma entidade demoníaca. Imagina as missas celebradas em comunhão com essa entidade demoníaca. Imagina. Que horror, que horror, que horror. Que horror. Bom, a dizer que até os dons do Espírito Santo, quantas vezes não passam de manifestações paranormais e para sobrenaturais, que são as de Lúcifer, as do demônio, que de alguma forma tenta enganar com a imitação dos dons do Espírito Santo e das suas moções. E assim vai. E se vamos falar na vida, naqueles que, depois de ter recebido uma presença de Deus assim, devem corresponder com uma vida e se lançam uma vida imoral, completamente afastada de Deus, pense nos sacerdotes dando contra-testemunho, sacerdotes homossexuais, sacerdotes que não celebram com qualquer capricho, que não pregam com qualquer cuidado. Pense. Não, eu diria, eu podia continuar a linha. Vamos encerrar por aqui. Eu queria mostrar como hoje, queridos, por excesso, o que se dá ao homem não uma experiência de maravilhamento, mas uma experiência de medo, de terror, de abaixamento do homem. Nem sei que termo usar. A experiência que o homem hoje faz, e de igreja, e de mundo, é uma experiência de medo, de terror, de tudo o que há de mal que está vindo e acontecendo sobre os homens. Nós estamos aí tão presentes nisto, queridos, hein? Vai decidir ou não vai decidir? Vai passar, né? Não vai passar. Então, viram, queridos, assim, pense no susto que nós levamos agora esse fim de semana, com aquela revolta lá no exército russo. Né? Pense naquilo que pode estar escondido atrás daquele movimento e que nós não sabemos ainda no que vai dar. Hein? Pense no perigo da explosão de uma verdadeira guerra A, né? N. Né? Pense nisso. Pense em toda não, o medo que o homem hoje tem em relação à própria saúde. Estão usando essa arma do medo, não é do maravilhamento.
mas é do apavoramento. É isso que estão usando hoje diante do homem. Não é maravilhar-se diante de Deus dos seus atributos, mas é apavorar-se, é um apavoramento diante da realidade daquilo que o homem quer fazer consigo mesmo. Está promovendo contra si próprio. O que demais nos apresentam hoje não é a maravilha de Deus, mas é o horror do homem, da obra que o homem pode fazer contra si próprio. Esse é o segundo ponto que queria levantar e dizer. Colocar essas duas coisas em contrastes. O maravilhamento diante de Deus e o apavoramento diante da obra do homem. Mas esse apavoramento hoje desenvolveu-se de uma forma tão tremenda, terrível, que diríamos hoje não há mais o maravilhamento diante de Deus e da sua obra, diante da sua igreja e do seu desenvolvimento. A igreja, aliás, não passa de um resto de uma igreja remanescente, não há mais. Então, nem precisa mais de linha para fazer a pesca, nem precisa mais de rede para fazer a pesca, basta lançar uma linhazinha, porque é 1 ou 2 peixinhos que caem e acabou. Então, e contudo, queridos, e com tudo isto, tem uma terceira imagem, e essa que é linda e é forte, que nós devemos tirar da epístola da missa de hoje. Porque diante dessas duas imagens, daquela que assoberba a outra, daquela que parece engolir e sufocar e parece anular e fazer com que a outra desapareça, veja o desaparecimento da igreja, diante de tudo isso, que poderia nos remeter à derrota total e absoluta, nós temos uma mensagem realmente de esperança na epístola da missa de hoje. Há um maravilhamento final. Este é o maravilhamento, aquele que tomará todos os homens, excetuados aqueles que se condenarão, mas que tomará realmente a multidão dos homens. Agora teremos uma rede repleta. Agora teremos uma rede cheia. Agora. Uma experiência de Deus, um maravilhamento de Deus, da qual participará o próprio cosmos. As pedras participarão. Se admiram que a gente esteja dando importância à doutrina sobre as pedras de Santa Hildegarda, né? Essa semana ainda eu vi 2 padres dando contra-testemunho para os ensinamentos da santa. Então, ignorantes. Mas as próprias pedras, já hoje, né? Mas então se maravilharão diante dos atributos divinos, e serão plenas da sua potestade, do seu poder. E é isso que nós pregamos, que está perto, queridos. O que nós pregamos, o que nos junta aqui, é justamente a expectativa. Nós é que somos aqueles que estão na expectativa, estamos expectantes com toda a natureza desse atributo, desse maravilhamento divino que todos experimentaremos. Agora, uma vez para sempre, definitivamente e continuamente e sem mais cessar. E é por isso que desaparecerá aquele esforço de que eu tratava antes, o esforço da conversão, desaparecerá. Porque agora será contínuo, será permanente, será com todos os atributos divinos, será uma presença de Deus constante e forte cada vez mais. A este momento de maravilhamento, o maravilhamento definitivo e final, onde todos os homens, toda a natureza, a terra, nós veremos ela muito castigada, destruída, praticamente destruída. E o próprio cosmos, tudo isso participará deste maravilhamento pela presença mística de Deus, essa experiência mística de Deus, que as próprias pedras, o próprio cosmos, a natureza
cada homem, todos os homens, uma rede cheia, repleta. Finalmente a igreja na sua plenitude, a barca de Pedro repleta, e não existirão outras, só a barca de Pedro e a barca dos seus companheiros, só a igreja católica apostólica romana, só esta, com as redes cheias repletas. Faremos esta experiência, que maravilhamento, que ação de graças, que louvor subirá das nossas almas, dos nossos corações, que grandeza emprestaremos a Deus, quanto não gritaremos, Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. Quanto nós nos atiraremos aos seus pés e daremos louvor e bendiremos, quanto não sentiremos todos nós a grandeza, a maravilha. Como nós faremos essa experiência mística contínua, permanente de Deus. Queridos, é isso que nós estamos dizendo aos homens. É isso que nós estamos querendo dizer aos homens. Não querem nos ouvir, mas é isso que nós estamos... essa notícia que nós estamos dando aos homens. Eles estão se apavorando com a notícia de guerras e de doenças. Mas nós queremos dar esta notícia aos homens. Esta é a notícia que nós testemunhamos diante de todos. Em breve se nos dará esse maravilhamento, esta comunhão com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.